Meu nome é Ângelo e por muitos anos trabalhei como vigia noturno no antigo cemitério da Colina Serena, um lugar que, apesar do nome aparentemente tranquilo, carregava uma atmosfera pesada que parecia se agarrar às paredes dos mausoléus como poeira antiga. Quando conto isso para alguém, a reação costuma variar entre curiosidade e incredulidade, mas o que vivi ali não foi produto da minha imaginação, tampouco fruto de histórias repetidas ao longo das gerações. Eu estava lá todas as noites e sei exatamente o que vi, ouvi e senti. O cemitério era enorme, ocupando uma área que podia ser dividida, sem exagero algum, em dezenas de quadras. A parte mais alta, onde eu gostava de permanecer durante a madrugada, oferecia uma visão privilegiada de todo o terreno. Daquele ponto, era possível enxergar desde os túmulos mais recentes, com suas lápides brancas e bem cuidadas, até as sepulturas antigas, cobertas por musgo e por rachaduras que denunciavam décadas de abandono. As árvores retorcidas que circundavam os limites do terreno completavam o cenário, sempre balançando com o vento que soprava frio mesmo nas noites mais quentes do verão. Meu uniforme era completamente preto, e isso, somado ao fato de eu sempre usar uma touca durante as noites frias, fazia com que eu me camuflasse naturalmente na escuridão. Não era proposital, ao menos não no início, mas acabou se tornando útil. Eu conseguia observar todo o movimento sem ser notado. E digo sem qualquer exagero, a maior parte das pessoas que frequentam um cemitério à noite não quer ser vista. Há quem vá por curiosidade, há quem vá por desafio, há os que procuram algo sobrenatural. E claro, há os que vão com intenções menos nobres. Ao longo dos anos, presenciei de tudo um pouco. Vi grupos de adolescentes tentando provar coragem, casais buscando a adrenalina proibida, pessoas solitárias conversando com lápides como se ainda conversassem com vivos, e até indivíduos desesperados que pareciam buscar respostas que nem sabiam formular em palavras. Mas nada do que vi se compara ao que aconteceu naquela noite específica. Uma noite aparentemente comum, que acabou se tornando uma das lembranças mais marcantes, estranhas e, de certo modo, cômicas da minha vida como vigia. Era por volta de 2 horas da madrugada, ou como devo escrever, 2 horas e alguns minutos da madrugada, quando ouvi o rangido baixo do portão lateral do cemitério. Aquele portão, embora velho, nunca se abria sozinho, nem mesmo com vento forte. Reconheci de imediato que alguém havia entrado. Mantive minha posição, sentado sobre uma sepultura de mármore negro que eu havia adotado como ponto de vigília. A superfície fria daquele túmulo era curiosamente confortável para mim, e dali eu observava tudo sem ser notado. Meu corpo inteiro estava mergulhado na escuridão. A touca preta escondia meu rosto, meu uniforme absorvia a pouca luz da lua, e sentado com as pernas esticadas, eu parecia mais uma sombra do que um ser humano. Era como se o cemitério tivesse ganho uma nova estátua naquela noite, silenciosa e imóvel. E essa era exatamente a sensação que eu queria transmitir. Ou, naquele caso específico, evitar. Não era minha intenção assustar ninguém. Ao menos, não daquela vez. O barulho dos passos denunciam quem chega com medo e quem chega com ousadia. Quem teme caminha devagar, hesita, olha para trás a cada poucos segundos. Quem é ousado pisa firme, ri, fala alto. E daquela vez eram passos ousados. Vozes jovens, risonhas, um pouco arrastadas por provável consumo de bebida. Pelo som eram 3, ou melhor, 3 jovens. Poucos minutos depois, vi os vultos atravessarem a fileira de túmulos e se sentarem próximos ao local onde eu estava, talvez a uns 5 metros de distância. Ou, como devo dizer, cerca de 5 longos metros, se isso faz diferença. Não pareciam perceber minha presença e eu permaneci imóvel, observando-os pela sombra da touca.
Eles se acomodaram sobre uma laje de concreto, abriram uma mochila e logo o cheiro forte de vinho misturado à erva queimada tomou o ar. Acenderam um baseado, beberam longamente e começaram uma conversa sobre trivialidades. Escola, relacionamentos, fofocas, música, tudo aquilo que preenche a cabeça de jovens que não acreditam que a morte possa alcançá-los tão perto. Eu poderia ter me revelado naquele momento. Poderia ter tossido, chamado atenção, acendido minha lanterna. Mas eles não estavam fazendo nada de errado. Não estavam quebrando nada, nem urinando nos túmulos, tampouco fazendo bagunça além de beber e conversar. E isso, comparado ao que eu já havia visto ali dentro, era praticamente um comportamento exemplar. Então fiquei, quieto, imóvel, observando. Cerca de 1 hora depois, ou melhor, aproximadamente 1 hora inteira, recheada de risos e conversas desconexas, um dos jovens disse que iria contar uma história de terror. Ele anunciou aquilo como se fosse um desafio e apontou que quem estivesse à sua esquerda deveria continuar a narrativa. Gostei da proposta e continuei ouvindo. A história começou inocente, mas logo tomou rumos mais sombrios. Falava sobre um suposto vigia que havia morrido no cemitério décadas antes e que, segundo os rumores, ainda rondava o local durante as madrugadas, observando aqueles que entravam, esperando o momento certo de se aproximar. Era interessante ouvir aquilo sendo contado diante de mim, como se eu mesmo fosse uma versão viva da lenda. Enquanto um dos rapazes narrava, reparei que outro, o que parecia mais ansioso, olhava para os lados repetidamente, mexendo os joelhos com nervosismo crescente. A cada novo detalhe da história, ele olhava de relance para as sombras, como se esperasse ver algo se movendo. Em determinado momento, enquanto o narrador falava sobre o tal vigia fantasma que observava vítimas escondido atrás das lápides, o ansioso murmurou, quase sem intenção de interromper: "Cara, parece que tem alguém olhando a gente." Seu comentário caiu como uma pedra na água. Os outros ficaram em silêncio por um segundo, mas logo retomaram a história. O narrador, especialmente, parecia querer continuar para não perder a atmosfera criada. Mas o ansioso não parava. Seus olhos percorriam cada canto, cada sombra, cada movimento do vento. Ele sentia algo. Isso ficou claro. Seja lá o que fosse, minha presença invisível ali o incomodava profundamente, mesmo sem saber que era apenas um homem fazendo seu trabalho. E foi naquele instante que cometi o que para eles certamente pareceu uma atrocidade. Eu simplesmente cocei o nariz, apenas isso. Um gesto simples, pequeno, quase imperceptível para mim, mas para eles foi o suficiente. O leve movimento fez a touca escorregar alguns milímetros, criando uma pequena diferença de sombra sobre meu rosto. O suficiente para que os três me notassem. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Quando levantei a cabeça devagar e movi a mão em um pequeno gesto de saudação, como quem diz boa noite, eu vi a expressão mais pura de terror que já testemunhei em pessoas vivas. Eles ficaram rígidos, pálidos, completamente imóveis por alguns segundos que pareceram eternos. Então, correram. Meu Deus, como correram! Eu nunca vi nada igual. Os três saltavam sobre lápides, corriam entre túmulos sem olhar para trás, derrubando garrafa, mochila, celular, tudo que carregavam. Era como se a própria morte estivesse perseguindo cada um deles. E eu, claro, tentei chamá-los, mas minha voz só aumentou o desespero. "Ei, calma! Eu sou segurança do cemitério." Mas quem disse que ouviram? Sumiram em questão de segundos, tropeçando, gritando, escapando pelo portão lateral, com uma rapidez que eu jamais imaginaria ser possível para jovens que haviam acabado de beber e fumar. Fiquei ali parado, tentando entender se deveria recolher os objetos perdidos ou esperar que voltassem. Eles não voltaram, nem naquela noite, nem nas seguintes. Por muitos dias fiquei pensando no episódio. Não por medo ou arrependimento,
Afinal, eu não fiz absolutamente nada, mas porque aquilo me fez refletir profundamente sobre o poder da percepção humana. A sensação de ser observado que um dos rapazes teve era real. Ele me sentiu mesmo sem me ver. Não porque eu fosse um espírito, mas porque nossa presença, viva ou morta, carrega energia. Há quem não acredite nisso, há quem ignore completamente, mas algumas pessoas realmente sentem quando estão sendo observadas, mesmo que por instinto puro, mesmo sem explicação racional. E se isso é verdade para pessoas vivas, imagine quando aquilo que observa não está deste lado da vida. Eu sempre digo, e repito quantas vezes for necessário, que sentir uma presença quando você está sozinho não é algo para ser ignorado. Porque, ao contrário daquela noite no cemitério, em que os garotos fugiram de um vigia que só estava fazendo seu trabalho, há situações em que o olhar que você sente não pertence a alguém vivo. E quando esse olhar vem de algo que você não pode ver, então, meu amigo, minha amiga, é aí que o verdadeiro terror começa. Meu nome verdadeiro prefiro não revelar. Aqui serei apenas Helena. Faz muito tempo que carrego este relato comigo, tanto tempo que às vezes me pergunto se tudo realmente aconteceu como me lembro, ou se minha mente, ao longo dos anos, tentou suavizar aquilo que vivi. Mas uma coisa eu sei, eu jamais esqueci. E conforme envelheci, essa lembrança só parece ficar mais nítida, como se algo dentro de mim quisesse que isso nunca fosse apagado. Tudo aconteceu no começo da década de 80, quando eu tinha 12 anos. Eu morava na capital paulista, mas, como sempre, passava as férias na casa dos meus avós paternos, numa cidadezinha pequena do interior, daquelas onde todos se conhecem e onde cada esquina parece carregada de histórias antigas. Minhas primas moravam quase ao lado da casa dos meus avós, então era natural que nós três passássemos os dias todas juntas, brincando no quintal, correndo pelas ruas calmas, explorando qualquer canto que despertasse nossa curiosidade infantil. Entre elas, minha melhor companhia era minha prima Vera. Tínhamos a mesma idade, a mesma energia e a mesma tendência de desafiar coisas que deveríamos respeitar. Hoje entendo isso. Naquela época, não. O meu avô, quando queria gastar um pouco da nossa energia, nos levava para caminhadas pela cidade. Às vezes, ele nos levava até o cemitério local, porque havia, bem ao lado, um terreno amplo onde meus primos soltavam pipas. Para nós, meninas, o cemitério era estranho, mas também curioso. Aquela mistura entre respeito, medo e fascínio infantil. Com o tempo, nós acabamos nos acostumando com aquele lugar. Caminhávamos entre as sepulturas, sempre segurando as mãos umas das outras, olhando fotos antigas, tentando imaginar quem eram aquelas pessoas. Até que um dia, tudo mudou. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol brilhava forte e eu e a Vera resolvemos ir até o cemitério sozinhas. Não avisamos ninguém. Queríamos parecer corajosas, independentes, adultas. Bobagem. O lugar estava silencioso como sempre, com aquele cheiro de flores velhas, misturado com terra úmida. Passávamos por lápides e mais lápides, olhando fotos de rostos que nunca conheceríamos. Até que eu vi ele. Era uma sepultura antiga de mármore gasto, e no centro dela havia um retrato oval de porcelana, já um pouco desbotado, mas dava para ver perfeitamente o rosto. Um homem de expressão séria, monocelha espessa, pele extremamente pálida, boca larga e sem sorriso. O formato do rosto era redondo, quase infantil, mas algo naquilo me causou repulsa imediata. Ele usava uma camisa abotoada até o último botão, rígida, apertada demais para o pescoço grosso. Sem pensar, sem medir o peso das palavras, apenas deixei escapar. Xi, que assombração feia! Vera riu, meio sem graça. Eu virei as costas para seguir andando, tentando fingir que aquele retrato não me incomodava. Se eu soubesse,
Caminhamos pelo cemitério por mais algum tempo e depois resolvemos voltar. O caminho de saída era uma longa alameda arborizada, sempre deserta. Aquele tipo de estrada estreita que parece ficar mais comprida quanto mais você anda por ela. Foi então que ele apareceu. Um homem vinha caminhando na nossa direção num passo constante. A princípio, pensei que fosse apenas alguém voltando para casa, até que ele se aproximou mais e meu coração pareceu cair no estômago. Era o mesmo homem da foto, o mesmo rosto, a mesma monocelha grossa, a mesma boca carnuda, a mesma camisa abotoada até o último botão. Ele passou por nós sem dizer nada. Só nos encarou. Um olhar parado, frio, duro. Um olhar de quem nos conhecia, de quem sabia exatamente quem éramos e o que havíamos dito sobre ele. Senti minhas pernas fraquejarem. Eu e Vera começamos a correr. Corremos como duas crianças desesperadas, tentando fugir de algo que nem sabíamos nomear. Corremos até meus pulmões queimarem, até o ar parecer insuficiente. Quando chegamos ao fim da alameda, entramos em uma praça próxima ao centro da cidade, e quando olhamos para frente, ele estava lá, parado, de costas para a igreja, iluminado pelo sol, como se nos esperasse. O mesmo olhar fixo, a mesma expressão morta. Corremos outra vez, agora chorando, sem pensar, sem olhar para os lados. Entramos em uma rua, depois em outra, tentando cortar caminho para chegar à casa dos nossos avós. E quando dobramos a esquina, ele estava lá de novo, cada vez mais perto, mas sempre parado, sempre nos observando, sempre aparecendo à frente, nunca atrás, como se não estivesse caminhando, mas apenas surgindo. A essa altura, eu já não sentia minhas pernas. Era como se eu estivesse correndo num pesadelo daqueles em que gritamos, mas nenhum som escapa. Vera me puxava pela mão, dizendo que era para não olhar para trás, mas eu olhei. Olhei porque o medo me obrigou. E quando olhei, ele não estava lá. Ele nunca estava atrás de nós, apenas à frente, em cada esquina, em cada rua, em cada ponto onde iríamos passar. Como se soubesse o caminho que escolheríamos antes mesmo de decidirmos. Quando finalmente chegamos à rua dos nossos avós, pensei que estaríamos seguras. Mas ao dobrarmos a última esquina, vimos ele novamente, na frente da casa. Como se nos esperasse. Não corria, não respirava pesado, não parecia cansado. Ele simplesmente existia ali, observando, imóvel, inabalável. E pela primeira vez vi que seu olhar não era apenas frio, era um olhar de julgamento, de punição. Como se eu tivesse cometido um pecado terrível ao chamá-lo de feio, como se palavras de uma criança tivessem despertado algo que deveria ter permanecido quieto. Vera gritou por minha avó, e quando ela surgiu no portão, em questão de segundos, o homem não estava mais lá. Desapareceu, como se nunca tivesse existido. Tentamos explicar o que aconteceu, mas tudo o que conseguimos foram soluços, desespero e medo. Minha avó tentou nos acalmar, dizendo que provavelmente era apenas um morador que nos assustou sem querer. Mas eu sabia, eu sempre soube, o homem da foto, o homem da rua, o homem que desaparecia quando olhávamos para trás. Não era uma pessoa, e se era, não era mais deste mundo. Carrego esse peso há décadas. Hoje estou perto dos meus 50 anos e ainda sonho com aquele rosto. Às vezes acordo no meio da madrugada, suando frio, com a sensação de que ele está parado perto da porta, observando, esperando, como se nunca tivesse terminado aquilo que começou naquela manhã. E até hoje eu me pergunto, o que teria acontecido se ele tivesse conseguido nos alcançar? Este relato, embora narrado de forma íntima e emocional, ecoa um tema recorrente no folclore sobrenatural. A ideia de que certas energias, espíritos ou presenças podem ser despertadas por desrespeito
por palavras impensadas ou pela simples inocência da juventude. A figura que aparece repetidamente à frente das garotas, nunca atrás, reforça a sensação de que não se tratava de um homem comum, mas de algo que transcendia o natural. A história deixa uma reflexão inquietante. Às vezes, pequenas atitudes que julgamos inofensivas podem nos conectar a forças que não compreendemos e que podem acompanhar nossas vidas por muito mais tempo do que gostaríamos. A história mostra que a simples presença de um vigia silencioso foi interpretada como algo sobrenatural, revelando que o ser humano já carrega dentro de si uma predisposição ao temor do desconhecido. O episódio reforça que a linha entre o real e o sobrenatural pode ser extremamente tênue e que quando se está em um ambiente carregado simbolicamente, como um cemitério, qualquer sombra pode se transformar em assombração. É um lembrete de que o medo, quando alimentado, toma formas próprias e pode ser tão poderoso quanto qualquer entidade invisível.